Fazer parte da igreja ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente a plena participação nas atividades da igreja local desenvolve músculos espirituais. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. A expressão uns com os outros e entre si são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Somos ordenados a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a incentivar uns aos outros, a admoestar uns aos outros, a saudar uns aos outros, a servir uns aos outros, a ensinar uns aos outros, a aceitar uns aos outros, a honrar uns aos outros, a carregar os fardos uns dos outros, a perdoar uns aos outros, a nos submeter uns aos outros e a ser dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser um membro do ponto de vista bíblico. Essas são suas responsabilidades familiares, que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar suas preferências. Mas essa é uma santidade falsa. O isolamento produz a falácia. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Precisamos mais do que a Bíblia para crescer. Precisamos de outros crentes. Crescemos mais fortes e mais rapidamente aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus os está ensinando, também aprendemos a progredir. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você desempenhar na sua família. Isso se chama ministério. E Deus lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar a toda a igreja. A comunidade local é o lugar que Deus planejou para que você descobrisse, desenvolvesse e utilizasse os seus talentos. Você até pode ter um ministério mais amplo, mas adicionalmente ao seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou sobre a terra, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, Ele usa o seu corpo espiritual. A igreja é o instrumento de Deus na terra. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus ao nos amarmos uns aos outros. Devemos transmiti-lo em conjunto para o resto do mundo. Esse é um privilégio incrível que foi concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele trabalha no mundo por meio de nós. E cada um de nós tem uma contribuição a dar. Paulo nos diz: porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. A família de Deus irá impedi-lo de decair. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de qualquer pecado. Deus sabe disso. Então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias.
de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e ordenados a nos envolver na vida um dos outros. Se você conhece pessoas que estão vacilando espiritualmente nesse exato momento, é sua responsabilidade de ir atrás delas e trazê-las de volta para a comunhão. Tiago nos diz: se vocês conhecerem pessoas que se desviaram da verdade de Deus, não as desprezem, procura-nas e traga-nas de volta. Um benefício correlato da igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes devotos. Deus dá aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender, cuidar do bem-estar espiritual dos seus fiéis. Foi-nos dito: a responsabilidade deles é zelar por suas almas, e ele sabe que devem prestar contas disso a Deus. Satanás adora crentes afastados, desligados da vida no corpo, isolados da família de Deus e incompreensíveis para com seus líderes espirituais, porque ele sabe que eles são indefesos e impotentes contra as suas estratégias. Está tudo na igreja. Em meu livro, Uma Igreja com Propósito, explico como ser parte de uma igreja saudável e essencial para levar uma vida saudável. Espero que você também leia esse livro, pois ajudará a compreender como Deus planejou sua igreja, especificamente para auxiliá-lo a cumprir os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais cruciais. Um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há nenhum outro lugar na Terra em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a sua igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração o ajuda a se concentrar em Deus. A comunidade ajuda a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda a fortificar a sua fé. O ministério ajuda a descobrir seus talentos e o evangelismo ajuda a cumprir sua missão. Nessa terra não há nada como a igreja. Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento. Visitantes são espectadores que ficam à parte. Membros se envolvem no ministério. Visitantes consomem. Membros contribuem. Visitantes querem o benefício que a igreja traz, sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver junto sem se casar. Por que é importante se juntar a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com seus irmãos e irmãs espirituais, não somente de forma teórica. Deus quer que você ame pessoas reais e não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, porém jamais irá encontrá-la. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. Em Atos dos Apóstolos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros. Eles eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz:
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Hoje Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais do que apenas um compromisso com Cristo. Ela inclui compromisso com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso. Paulo disse: primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de crentes. A primeira decisão traz a salvação, a segunda traz a comunhão. Um tema para reflexão: sou chamado para participar, não para apenas crer. Um versículo para memorizar: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos o corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:5. Uma pergunta para meditar: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Deus te abençoe.